Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Aproveita, dá uma passada aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho aí para receber a notificação e dá um like no vídeo. Eu quero contar uma história do dia que eu confirmei, aliás, eu dei a informação de que o Grêmio estava contratando o Miller Bolanhos e a diretoria do Grêmio, que na época era capitaneada pelo Dr. Rui Costa, convocou uma entrevista coletiva para desmentir que o Bolanhos estava contratado e mais, para dizer que o Bolanhos estava acertado com o futebol da China. Então, só para que vocês tenham uma ideia, o quanto é difícil o nosso dia a dia, na época eu enquanto repórter. Então, isso aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2016. Isso era uma sexta-feira, eu estava no Rio de Janeiro, porque entre as minhas funções eu faço parte de um grupo de compositores de samba enredo. E naquele final de semana eu tinha um samba no Rio de Janeiro na sexta, um samba em São Paulo no sábado e mais um samba em São Paulo no domingo. Então na sexta-feira no Rio de Janeiro, por volta de meio-dia, e enquanto eu estou conversando aí, vai aparecer para vocês aqui no vídeo o tweet que eu coloquei. No dia 5 de fevereiro de 2016, mais exatamente meio-dia e 28, dando conta de que o Grêmio estava contratando o equatoriano Miller Bolanhos, que estava na época no Emelec. Bom, na mesma tarde, depois das 4 da tarde por aí, na época, diretor executivo de futebol do Grêmio, Dr. Rui Costa, convocou uma entrevista coletiva para desmentir, primeiro, que o Grêmio estava contratando o Miller Bolanhos e mais, dando indício de que o Miller Bolanhos estava acertado com o futebol da China. Naquela semana, e aí também vocês vão ver uma postagem do jornal Correio do Povo, confirmando isso que eu estou dizendo, da reunião em que o Rui Costa confirmou que o Grêmio não ia contratar o Miller Bolanhos. Por que estava dando todo esse desencontro de informações? A partir do momento que eu dei a informação de que o Grêmio iria contratar o Miller Bolanhos, surgiu na Fox, em outros veículos, inclusive alguns outros colegas desmentindo essa informação, porque o Grêmio dizia que o Miller Bolanhos não era contratado do Grêmio e que mais, que o Miller Bolanhos estava acertado com o futebol da China. Era um momento em que o futebol chinês tinha já um aporte financeiro muito grande. Naquele momento o Tite era técnico do Corinthians e o Corinthians queria, pela indicação do Tite, a contratação do Miller Bolanhos, que era jogador do Emelec. Então vocês imaginam, eu dei a notícia na sexta-feira, tomei pau de torcedor, tomei pau de colega, dizendo não, porque é barrigada, porque não aconteceu isso. E isso na sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. À tarde teve a convocação por parte da direção de futebol do Grêmio, capitaneada pelo Rui Costa, em que disse que não, o Grêmio não tinha interesse no Miller Bolanhos, que ele estava indo para a China. Por que essa atitude do Grêmio aconteceu dessa maneira? Porque naquele meio de semana, durante aquela semana, teve a famosa contratação do Grêmio do Henrique Almeida, lembram? A história do Henrique Almeida, que foi assistir o jogo do Internacional, usou Wi-Fi, lembram da história? Que ele estava no Beira-Rio assistindo um jogo nos camarotes, usando Wi-Fi, e ele acabou dias depois acertando com o Grêmio. E a informação que a direção do Grêmio tinha é que naquele momento, se vazasse o negócio do Grêmio com o Miller Bolanhos, a direção do Internacional poderia fazer das tripas coração para buscar alguma situação financeira para efetivar a contratação do Miller Bolanhos. O Corinthians tinha um poder financeiro muito grande já naquele momento e poderia também contratar o Miller Bolanhos. Por isso que o Grêmio vai lá, através de Rui Costa, chama a imprensa, faz uma entrevista coletiva e desvia o foco, afirmando que o Bolanhos já estava acertado com o futebol chinês. Vocês imaginam o quanto eu apanhei no Twitter, principalmente, de torcedores do Grêmio, que me chamavam de colorado, que na época eu não tinha ainda anunciado que sou torcedor do Grêmio, me chamavam de mal informado, de repórter picareta, dizendo que tinha dado barrigada, que tinha que checar melhor, para que eu entrava na faculdade para dar uma informação dessas, e eu apanhando e tendo certeza da minha fonte. E aí vai um destaque para quem quer fazer jornalismo: você tem que confiar nas suas fontes, e eu confiando nas minhas fontes que estava tudo certo. E aí aconteceu no sábado, o Grêmio, juntamente com alguns empresários, alguns investidores, entre eles Celso Rigo, foi até o Equador no avião do Celso Rigo para buscar o Miller Bolanhos para Porto Alegre. Ou seja, todos dizendo o contrário e eu afirmando que o Miller Bolanhos era o novo contratado do Grêmio. Moral da história, ele acabou chegando no Grêmio, depois acabou não dando muito certo, perto daquele investimento que o Grêmio teve, mas para minha tranquilidade e principalmente para minha credibilidade, a minha fonte estava coberta de razão, eu estava coberto de razão e insisti. E aí depois alguns dos colegas que me criticaram
lá no Twitter, inclusive me pediram desculpa, disseram que realmente a informação que tinham de parte do Grêmio era de que não tinha nada a ver e que não tinha contratação alguma. Ou seja, naquele momento valeu a fonte do repórter. Então foi assim, rapidamente, que eu conto para vocês como aconteceu a contratação lá em fevereiro de 2016, o Grêmio contratando Miller Bolanhos, que pertencia ao Emelec. Imagina, uma coletiva do clube dizendo que não tinha contratação alguma e que ele estava acertado com o futebol da China. Aí vocês imaginem como é que funcionou nos outros veículos que eu não trabalhava. O pessoal, que isso, deu uma informação antes da hora. Chupa, porque estava tudo certo e o Miller Bolanhos acabou sendo contratado pelo Grêmio. Deixa o like aí no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aciona aí o sininho para receber a notificação. Deixa que eu falo. Abraço, rapaziada. Resenha sempre.